Então a gente vem buscando uma cultura que, de novo, não é dinheiro. Né? Todo mundo que está passando por aqui sabe o quanto ganha, mas sabe que tem que entregar muito mais do que realmente ele foi contratado para fazer. E aí eu sempre falo, cara, quando tiver a oportunidade de benefícios, é lógico que a gente vai trazer. Mas a gente precisa primeiro ter o resultado. Não tem como ter o benefício antes do resultado. A empresa está crescendo, o mercado está se ajustando, o cliente está mais receoso para comprar. Então as vendas oscilam muito durante o mês. Então tem os picos de venda, o pico de queda. Então a gente, mas mesmo assim, independente se tem volume ou não do dia naquele carro, a gente vai entregar. Porque o cliente que comprou, ele não está preocupado com os meus problemas, ele quer receber a mercadoria. É isso daí. Então comprometimento 110%. Fala Brasil! Começando mais um podcast, Pode Empreender. Um podcast que você aprende que você sim pode empreender. Estamos aqui hoje, diretamente de um novo estúdio, uma nova casa, um lugar que está nos recebendo para fazer o nosso podcast. Mas antes de falar do nosso convidado de hoje, eu tenho que apresentar quem faz tudo isso aqui acontecer, que são os nossos patrocinadores. Quero agradecer ao Jeff da Center Dias. Se pensou em montar uma loja, pensou em criar o seu próprio negócio, procura Center Dias, seu negócio.center Dias, lá você vai encontrar uma solução a partir de R$30 mil de você montar a sua própria loja. Você quer deixar aquele escritório seu de uma forma maravilhosa? Aquela cadeira gamer que você está sofrendo, que eu sei que você está sofrendo aí nas madrugadas, naquela cadeira ruim, apertada, desconfortável. Entre Yogo Móveis e encontre lá uma cadeira gamer que cabe no seu bolso. Também não posso deixar de falar da Circuito Seguros. Se você está querendo proteger os seus bens, se você está querendo proteger a sua vida, ela é preciosa. Então você entre no site Circuito Seguros e você vai ter lá uma solução, procure a nossa amiga Ariane e ela vai te passar. Uma solução que cabe no seu bolso e que é importantíssimo, porque a gente não sabe quando as coisas vão acontecer. Seu patrimônio, sua casa, seu carro, sua vida, procure Circuito Seguros. Fios e cabos e conexões para a sua obra. Um fio de alta qualidade é Euroflex. É um produto maravilhoso para você ter na sua obra. Segurança e qualidade é Euroflex. E também Road Metais. Entre no site www.roadmetais.com.br e você vai encontrar uma linha nova, maravilhosa. E você vai deixar a sua loja equipada e para você que está escutando aí, ter um ótimo produto de qualidade na sua casa. Road Metais. Mas depois dessa apresentação que eu vou falar para você, Bruno, tem que ganhar dinheiro, tem que cair da conta. Eu quero trazer para vocês, para a nossa conversa hoje, uma pessoa que ela é investidora, é empresário, sócio-diretor da Road Metais. Seja bem-vindo, Rogério Matos. Obrigado pelo convite aí, muito bom recebê-lo vocês. Prazer é todo nosso, Rogério. Rogério, eu tô sentindo que ele tá bem acanhado, Bruno, mas ele vai destravar. No começo eu sou assim, mas depois... ele vai destravar, cara, porque a resenha vai ser longa. Na hora que ganhar confiança, aí ninguém me segura. Não, eu tenho certeza disso. Rogério, eu vou falar uma coisa pra você. Quando a gente analisa, né, todas as pessoas que a gente sentou pra falar sobre empreendedorismo, a gente sabe que a história do empreendedorismo no Brasil não é uma história fácil, né? Às vezes as pessoas olham e só vê que é aquele mar de rosa, mas a gente sabe que não é bem assim. E antes de você ser empreendedor, você tem uma situação. Normalmente você é CLT para depois. Foi assim com você ou foi diferente? Foi, mas por pouco tempo. Eu fui CLT por 5 anos, dos 16 aos 21. Mas antes disso eu já empreendia vendendo bala, vendendo doce, já tive uma barraquinha de doce quando criança, então já sentia ali o gostinho do dinheiro todo dia na mão e de como fazer a conta do que pagar, do que sobraria. Então a matemática sempre esteve ali presente na minha vida. Isso foi no interior da Bahia, né, que eu nasci aqui, mas fui morar lá com 2 anos, meus pais mudaram para lá. E aí com 8 a 10 anos minha mãe já colocava eu para fazer essa parte de empreendedorismo. Então eu vendia o geladinho, vendia os doces, vendia umas cocadas, uns pãezinhos. Então isso sempre foi na minha infância. Mas em cidade pequena, aquilo ali era um motivo um pouco de chacota. E aquilo ali me travou por muito tempo. Porque eu passei a ter vergonha da venda.
Olha só. Porque meus amiguinhos brincando, sorrindo, andando de bicicleta, jogando bola e eu trabalhando, né? Então, de certa forma, você ficava um pouco de fora, as pessoas tiravam um pouco de barato. E aí aquilo ali, na adolescência, ficou meio travado. E aí eu, na adolescência, não, quero trabalhar em fábrica, então, ou em loja. E aí, fui trabalhar em loja. Em fábrica eu nunca consegui trabalhar fechado, eu nunca tive oportunidade, então não sei nem como que é. E aí fui trabalhar no comércio. E um dia um vendedor falou assim, rapaz, você tem perfil para ser representante. Por que você não tenta ficar? Não tem jeito, eu não gosto nem de vender. Isso ficou, né? Ficou aquele estigma, aquela coisa marcada. Ficou marcado que venda era ruim, né? E aí, de certa forma, Deus vai encaminhando. E aí, no CLT, eu não via a possibilidade de realizar meus sonhos. Eu fazia conta do salário, né? Sempre Há uma sonhador. grande limitação no CLT. Né? A gente precisa do CLT, mas tem pessoas que vão se adequar e outras não. Então eu fazia conta que eu sempre gostei muito de carro, né? Então eu via meus patrões chegando com aqueles carrões, eu falava assim, fazia conta, gente, não vai dar. Mesmo se eu não comer, não gastar com nada, são muitos e muitos anos para ter, então não faz sentido. E aí, como eu sou comunicativo, eu sempre comentava com um, com outro, o que fazer, como fazer. E aí meu cunhado, que é casado com a minha irmã, eles não eram casados ainda. E eles trabalhavam numa empresa que era de metais já, e ele era interno, CLT. E ele tinha um amigo que ia abrir uma empresa de metais para venda. Ele falou, você não quer começar a vender? Eu falei, cara, eu quero, porque eu não estou vendo possibilidade de CLT. Então eu tenho que aventurar em algum momento. E assim foi. Comecei com a motinha, para ter um custo barato, aquelas motinhas sem cilindrada. Mas não bate aquela... Porque assim, a gente sempre fala com os nossos convidados, o Brasil, infelizmente, ele tem uma cultura, né? É a cultura da segurança do CLT. E quando eu falo, a gente já entrevistou diversas pessoas e as pessoas falam assim, ah não, segurança mesmo, somente funcionário público. E aí nós entrevistamos recentemente um rapaz que veio do funcionalismo público e ele falou assim, nem no funcionalismo público você tem certeza. Sim. E o Brasil, infelizmente, ele foi criado, né, tem uma cultura que a CLT é aquela segurança. E quando a gente pensa em deixar a CLT, não bate aquele medo no coração, porque tem muita gente que eu vejo, Rogério, de sentar lá com a gente para falar sobre a exposição de um negócio, de quanto que ela vai ter que trabalhar, quanto que ela vai ganhar, tudo mais. Ela sente assim aquele medo, aquela trava de falar assim, ah, mas eu vou deixar os meus R$2.000 caindo na conta para me aventurar. A princípio vai acontecer, porque muitos têm filhos, já tem, né, uma responsabilidade ali para cumprir. Mas aí é aquele ponto de partida, ou você decide dar uma vida melhor para eles, porque aí você olha de novo para eles, tanto na falta dos 2.000 ou na limitação dos 2.000. Aí você vai escolher qual que vai ser o seu difícil. Então no começo é difícil empreender. E quando eu comecei a empreender, eu empreendi no que era dos outros, porque eu era representante. Então eu fiquei assim, eu fazia conta, se eu vender 1 milhão, eu não tenho 1 milhão, mas eu posso fazer 1 milhão com o dinheiro dos outros. Então eu vou empreender, lógico que eu vou ganhar menos, mas é porcentagem, então quanto mais eu vender, eu vou faturar. Então isso sempre ficou na minha cabeça de que é possível fazer mais vendendo. E aí despertou de novo o meu gosto por venda, de treinar, de conhecer o cliente, o que o mercado estava pedindo. Então foi me diferenciando também. Você foi no mercado. No mercado. É porque no mercado também vai ter o bom empreendedor, o que ganha dinheiro, e vai ter aquele que está sempre quebrado. Sim. Então, exemplo, eu já cheguei a atender mais de 120 lojas. Então, lógico que a gente usa aquele, hoje, método Pareto, né? 80-20. Os 80 é base. Muitos daqueles vão fechar no caminho. Sim. E poucos vão passar para os 20. Então, você vai aprendendo também com o que aquele vai te ensinar. Por exemplo, o que está crescendo, o que ele está fazendo. E o que está caindo, o que ele está fazendo. Ele está fazendo de errado. De certa forma, ele está fazendo algo também. Alguma coisa ele está fazendo de bom. Uma coisa que a gente sempre fala, né? A Centerdias, ela também traz, ela tem um papel de consultoria. Além da abertura de loja, a gente tem as consultorias, né? E o que a gente sente às vezes com um proprietário de um negócio que eu posso falar assim, proprietário grande, empresa está faturando 1 milhão, 2 milhões. E quando você senta para conversar com eles, é incrível. Às vezes eles não sabem nem o que está dando certo. Só vai, né? Só está indo. E isso é um risco, porque quando você não sabe ali o que está dando certo, é perigosíssimo. Uma coisa só dando errado pode ter quebrado. Uma coisinha errada que você mexe ali, que você não sabe onde você está mexendo, você pode destruir o império. Então assim, e também o outro lado também
o que faz dar errado. Sim. Né? O que faz, por que dá errado? A gente tem uma base, né? A gente fala muito que o empreendedorismo no Brasil ele não é tão avassalador como é nos Estados Unidos e na Europa, porque infelizmente as pessoas elas acabam empreendendo por necessidade. Sim, sim. Vou abrir aqui, vou fazer meus quitutes, eu tenho aqui uma receita da minha mãe, vou abrir um restaurante e normalmente a pessoa quebra, mas ela quebra porque ela não se planejou, ela não teve ali. Você foi se planejando. O porquê, um exemplo, como eu na adolescência me ajudou muito, nem tudo que entra é meu. Então minha mãe fala assim, tem que separar dos fornecedores, que tinha que pagar toda semana. Então a gente já tinha um crédito, né? No começo você tem que comprar um pouquinho à vista e depois você já vai adquirindo um crédito. Tô vendendo na semana, você paga na segunda, ele repõe estoque. Então o que tinha que separar que não era nosso? Então a gente já aprendeu que tinha que ter um fluxo de caixa. Porque não era todo o dinheiro que entrava que a gente podia gastar. Então isso também já levei até para o CLT. Então quando eu comecei a ganhar, um exemplo, eu acho que na época era R$79 o salário mínimo, em 94, 96. Faz tempo, Javier. Faz tempo. Não vai denunciar a minha idade. E aí, então assim, eu tinha lá o que eu ganho e o que eu tirava no mês. Então assim, eu nunca fiquei devendo, nunca fui pro Serasa, porque eu tinha um controle das contas. Só que aquilo ali, por exemplo, me prisionava. Porque eu consumia pouco e tinha pouco, porque eu não podia gastar mais do que eu ganhava. Mas isso vai ensinando a gente. Então quando eu comecei a empreender de novo lá nos metais, eu tinha a mesma conta. Se eu gastasse R$1 de pedágio, 1 de gasolina, 1 de óleo de... tudo anotadinho. Então isso me ajudou muito a ter uma disciplina sobre gastos e ganhos. Exatamente. E aí a gente vai avançando conforme eu ganho. Então assim, a gente sempre colocava o pé um pouquinho à frente, porque eu gosto de arriscar muito. Mas eu sempre sei, se eu puder voltar, eu consigo recomeçar. Então o segredo do empreendedor não é arriscar. É saber até onde ele pode ir com o conhecimento que ele tem e se precisar voltar a ter crédito para recomeçar. Então o empreendedorismo ele é risco 100% diário. Diário. Então, só que assim, o que eu sempre falo para os meninos aqui, o que a gente sabe nos trouxe até aqui. E o que nós vamos aprender para chegar na outra meta. Então a gente vai trazendo pessoas também. Então eu sempre gostei de pessoas e quem pode me ajudar. Então quando eu comecei na rua, eu via aquele conceito, os dois lados, o que está dando certo e errado, tanto o lojista quanto o representante. O que estava dando certo, eu perguntava para ele, por que você faz isso? E geralmente ele fazia 1 ou 2 pastas somente. Os que eram quebrados, eles tinham 5, 6 pastas. Eu falei, então não vou passar de 2. E aí eu fui me especializando em metais e não precisei nem de 2. Então fui ganhando know-how, fui ganhando experiência. E aí com 5 anos de representação surgiu uma oportunidade, porque as pessoas viam que eu era bom no metal, em fazer uma distribuição de metais. Então aí eu comecei de verdade a ir para o CNPJ, onde eu fui para dentro de uma empresa e ele abriu todo o escritório para nós e falou assim, vocês podem vender o que vocês quiserem e eu fabrico. Eu só preciso de venda. O mais importante de tudo. Não tinha venda. Não tinha venda. Não tem venda, não tem negócio. Que eu falo, né? No começo da nossa conversa, você está falando que você teve uma dificuldade porque lá a cidade ia falar, os amigos iam fazer chacota, aquela coisa toda. E o que eu falo, vender é o papel principal da empresa. Voltando à criança lá, te cortando, né? Eu chegava até a apanhar, porque eu vendia bem o geladinho, tinha um jeito. O pessoal tirava eu do lugar, batia, dava os croques para eu ir embora, para eles poderem vender, né? Então assim, aquilo ficou, sei que eu lembro até hoje, né? Então, depois que eu voltei mesmo pra rua, entendi, eu falei, agora o que eu quero fazer? Eu gosto muito de gestão. Eu falei, então agora a oportunidade... Você chegou a se formar, Rogério? Em faculdade nenhuma. Da vida? Da vida, aí depois eu fui fazendo cursos. Entendi. Né? Fui fazendo curso de gestão pessoal, gestão comercial, aí eu fui vendo quem poderia me ajudar dentro desse momento. Porque assim, eu sou de estudar o momento. Eu não vou ficar estudando uma coisa que eu não vou usar hoje. Então, o que precisa para ser um bom representante? Eu fui para a Senai, aprender a vender, algumas técnicas. Aí eu fiz alguns cursos e li livros. Então, assim, sobre venda, técnicas, essas coisas. Depois fui para a gestão. Aí o que eu preciso então para a gestão? Aí eu fui estudei 1 ano online. Era como se fosse 1 ano, um curso. Aprendi muita coisa. Então fiz. Aí depois eu fui fazer gestão de pessoas, que é análise de perfil. Eu trabalho com DISC, então todos os nossos funcionários hoje são contratados por análise de perfil. Porque existe
personalidades e características diferentes. Então a gente sempre fala lá, tenho 5 filhos e cada um é diferente. Exato. Exatamente. Então aqui eu coloco a habilidade dele natural para a função que eu preciso. E aí a gente treina, ele pega a velocidade. Se eu pegar um que não tem habilidade natural, eu vou treinar, estressar, e ele não vai ficar tão bom quanto o outro chegando do zero. E eu disse que é impressionante como ele traz a velocidade para você, porque assim, tem gente que fala assim, mas como que você consegue fazer, em um ano você faz o que deveria ser feito em 10? Mas essas são as coisas. A primeira coisa que eu falo assim, pessoas. Você tem que pensar, você tem que olhar pessoas, tem que olhar processos. Uma coisa que eu falo bastante, que é um tripé para o desenvolvimento, pessoas, processos e sistemas, software, o que você vai trabalhar, como que você vai trabalhar. Você está falando em software, eu estou mudando toda a minha estrutura de software. Hoje nós estamos implantando o novo, está todo mundo decorrendo. Por quê? Era para ter implantado no mês do mês, não deu certo. Porque agora dia 27, dando certo ou não, vai implantar. Por quê? A gente vai fazer andando esse negócio. Não tenho mais tempo para esperar. Mas tem 2 meses aqui, a gente trabalhando todos os processos. Por quê? Aí entra em alianças, porque nós trabalhamos aqui em 5 pilares. Um eu já falei para você que é a identidade. Então todo mundo aqui entra pela identidade. Então a Fabi, ela chegou, ela é influente, ela vai para o comercial, ela vai para o marketing. Perfeito. O Cauê já é mais estável, dominante, ele gosta de rotina, ele está lá no TI. Então vou alocando cada um na sua necessidade. Já estou mudando todo o escritório novamente. A Gisele é a que está mais tempo comigo, então ela circulou em todos os lugares. Então agora estou pegando ela e colocando ela no atendimento, que é o perfil mais adequado. E aí a gente vai ajustando. Então assim, a gente trabalha identidade, direção, onde a gente quer chegar, onde a empresa quer chegar, vamos criar essa cultura. Comunicação, que tipo de comunicação nós estamos passando para o mercado, que tipo de empresa a gente é. As alianças, quem são os fornecedores, funcionários, Perfeito. Parceiros que estão ao nosso lado. Entender o nosso negócio vai nos ajudar, independente da dificuldade, porque dificuldade todos nós vamos passar. E hábitos, o que a gente está fazendo todos os dias para alimentar os outros 4 pilares. Então eu estou fazendo tudo certinho, disciplina, foco, fé. Então tudo isso a gente vem trabalhando. Então a gente vem tendo um resultado extraordinário. Então nossa empresa ela tem 3 anos e meio. E todo ano a gente tem dobrado o faturamento. Independente da crise. Né? Porque depois da pandemia, tudo mudou. Tudo mudou. É um ponto que eu queria entrar com você, porque assim, o setor de materiais de construção, ele viveu um auge os anos de 2020 e 2021. Ele trouxe um faturamento gigantesco, né? Fora da curva, Muito fora da curva. Então, teve empresas de crescimento de 20%, 30%. E alguns cenários no Brasil aconteceu com isso, né? Então, você olha, por exemplo, o campo digital, as empresas no digital, nossa, arrebentaram, tal, porque estava tudo fechado, aquela coisa toda. Então a gente olha para o setor e o setor está voltando, na verdade, ao seu patamar de 2019. Então que teve grandes crescimentos, e eu sempre falei isso, né? Quando você faz análise de mercado, você fala, se você tem uma grande curva, calma, porque você está crescendo demais, tem que tomar cuidado. E infelizmente foi o que a gente está vendo, que está acontecendo. Hoje, empresas que eram só digitais, estavam só no meio digital, não tinha uma loja física. Hoje que eu falo, você tem que ter a loja física também. E a pessoa está voltando para o analógico, né? Exatamente, porque a vida está voltando quer normal. Contato, quer falar, quer provar, né? Você está entendendo? Então assim, eu até acredito que vai acontecer, por estudos do mercado, o varejo os próximos 5 anos, nós teremos uma revolução no varejo. O varejo não será o que é hoje. E quem não se adaptar, infelizmente, vai ter que mudar. O varejo vai ser muito mais um showroom. Então, Rogério, essa é a visão que a gente tem assim, do varejo. Quando você me fala que está dobrando o faturamento, é porque é uma análise muito bem feita. A empresa está olhando, está se situando nesse mercado e está entendendo que tem ali onde tem realmente as possibilidades de crescimento. Isso é com muito estudo. Então, na verdade, 22 anos, né? Então, há 22 anos eu só represento metais. Gente, eu estou ouvindo um barulhinho, isso é a produção. É a produção, e aqui nós estamos esse barulho é do ar secando as torneiras que são testadas. Então todos os nossos produtos, 100%, são testados. Pessoal, garantia total. O programa é assim, ó. A gente está lá, quando a gente está no nosso cenário, às vezes é um passarinho cantando, agora aqui as torneiras, mas vamos para cima. Vamos para lá, vamos lá. E assim, era para estar maior o barulho, mas nós, graças a Deus, já estamos em 2 galpões, né? Então o que mais faz barulho que a usinagem já está em outro galpão.
E nosso projeto ano que vem é juntar num galpão bem maior toda a estrutura e incluir mais 2 processos que nós temos terceirizados. Legal. Então é o que você falou, é muito estudo, mas há 22 anos que a gente vem estudando esse mercado, é um mercado muito concorrido, tem muita marca, Muita empresa. mas se torna carente. Aquela fartura, quando você tem tudo na mão, o cliente acha que tudo igual. Metal é tudo igual ou as tops. Né? Então a gente trabalha essa visão hoje interna para a gente se tornar uma empresa de valor. Então hoje a gente não trabalha preço, a gente não cobre preço, a gente trabalha o quê? Realmente a necessidade do cliente. A gente vai lá, estuda a loja dele, vê qual é a necessidade dele e faz ele entender, porque assim, se ele não entender, ele não compra, ele vai ficar perguntando o preço. Quanto que é sua jardim? Quanto que é sua válvula? E isso aí não traz nem bons negócios para ele, nem para nós. Por quê? O preço é qualidade. Então se eu der preço, vou ter que tirar a qualidade, eu não vou ter que ter. Né? Hoje eu tenho 2 máquinas de teste. Todos os produtos que voltam da rua eu retesto para ver realmente que defeito que deu, aconteceu. Se foi defeito nosso, foi mau uso, foi má instalação e assim por diante. Todas as devoluções que a gente tem, a gente retesta e a gente faz esse trabalho para que o cliente tenha garantia de entregar um bom produto lá. Então nós queremos ser uma empresa que o cliente indique e os de internet, né, que são os procuradores lá, já procure por Road Metais e isso já está acontecendo. Legal, legal. É bacana a gente falar sobre isso porque nós lá na Centro Dias nós trabalhamos com os produtos da Road. Então assim, a gente até conseguir chegar na Road, a gente vai experimentando, pega uma marca, aí você fala assim, mas é preço. Quando a pessoa chega e fala, não é preço. É que esse aqui é um produto de qualidade, estou te entregando um produto de qualidade. A gente até brinca lá com os vendedores e fala assim, então aqui o nosso é Road. Tá entendendo? Então assim, já mostra ali, na hora que você fala assim, não, mas o nosso é Road. Para nós que somos atacadistas, estamos vendendo para outros, isso já deixa... Sim, e quanto índice de troca vocês têm, né? A Margareth até brincou com isso, já não tem troca. Eu tenho aqui 2, 3 itens, mas nós estamos trabalhando há 3 anos, né? Exatamente. Então é pouquíssimo, é zero, né? Em 3 anos, eu estou até com a relação para incluir no pedido, mas é zero. Então assim, nossos clientes hoje, eles focam o quê? Quando a gente pergunta o que nós somos bons, eles falam entrega rápida e qualidade. Isso aí. Entrega rápida e qualidade. Aí o crescimento que você falou, muito grande, ele traz transtorno. E aí a gente, quando a gente cresce muito, eu paro e ajusto as velas. É a hora de contratar, treinar, ajustar o grupo, onde estamos errando. E nesse ajuste, se você não parar, você não pega os erros. E aí o que era bom se torna ruim. A sua entrega atrasa, os seus produtos começam a ter defeitos. É muita reclamação, por quê? Tanto o cliente quanto o representante está acostumado que a gente entrega excelência. Se a gente não entregar o que a gente prometeu, é um caos. Eu tive uma experiência recente, nós visitamos um restaurante, eu e minha esposa, né? E a gente retornou no restaurante. Só que a primeira vez foi tão excelente o negócio, foi tão bom, que a gente falou, cara, vamos lá, né? Vamos visitar de novo. Na segunda vez já não tinha mesmo padrão, então você fica assim, mas não é que caiu, não é que o produto é ruim. É que não foi a expectativa que vendeu da primeira vez, né? Exatamente. Então assim, isso quando a gente fala sobre expectativa, quando você está ali atuando só na expectativa, assim, lá no alto nível, uma coisinha que você cai traz uma diferença. É um PDV que você oferece e não entrega igual, um pedido que a caixa foi amassada. Então assim, tudo isso a gente tem uma preocupação tremenda e a gente aqui hoje eu faço reuniões semanais com os internos para ajustar realmente o que precisou e elogiar o que está dando certo. Então a gente vem fazendo isso já há uns 3 meses e assim a gente percebe o engajamento do pessoal, o comprometimento. Eles falam até que não dormem quando tem um erro para no outro dia já buscar a solução. Então a gente vem buscando uma cultura que de novo não é dinheiro. Né? Todo mundo que está passando por aqui sabe o quanto ganha, mas sabe que tem que entregar muito mais do que realmente ele foi contratado para fazer. E aí eu sempre falo, cara, quando tiver a oportunidade de benefícios, é lógico que a gente vai trazer. Mas a gente precisa primeiro ter o resultado. Não tem como ter o benefício antes do resultado. A empresa está crescendo, o mercado está se ajustando, o cliente está mais receoso para comprar. Então as vendas oscilam muito durante o mês. Então tem os picos de venda, o pico de queda. Então a gente, mas mesmo assim, independente se tem volume ou não do dia naquele carro, a gente vai entregar. Porque o cliente que comprou, ele não está preocupado
com os meus problemas, ele quer receber a mercadoria. É isso daí. Então, comprometimento 110%. Então, a ROAD, né, ela vem crescendo porque a gente se compromete. E você falou, eu tenho 22 anos e não é porque eu fiquei preso no que já aconteceu, né? É o ponto assim, Rogério, que eu falo assim, a gente começa a nossa palestra, né? E agora a Sinergias ela vai começar a fazer palestras, não mais de 8 horas, né? Que a gente está acostumado a fazer os treinamentos ali de 8 horas. Mas é para as pessoas que querem, né? Eu quero experimentar, eu quero saber, eu quero... Antes de iniciar, a gente tem muito disso, a pessoa às vezes senta com a gente 8 meses antes, um ano antes, e ela vai se programando. E aí a gente fala sobre muito, né? É uma palestra de 3 horas para pessoas que querem iniciar a empreender. E todo mundo acha que iniciar a empreender o primeiro passo é você alugar o galpão. E eu falo que não, tem alguns passos antes. E o primeiro passo que eu falo empreender é você ter afinidade com determinado setor. Sim. Cara, eu falo, a pessoa gosta de cozinhar. Se você tem afinidade, é legal, bacana. Você tem afinidade com aquilo. Quando a gente fala de vender, você pode vender. É uma coisa que tinha que tirar o estigma que vendedor é aquela pessoa que não deu certo. Porque pelo contrário, você vende a todo momento. Sim. Você vende a todo momento. Quando você quer sair com a moça, num restaurante, alguma coisa que você vê ali, você está se vendendo. Sim. Quando você está procurando emprego, você está vendendo a sua mão de obra. Sim. Então, vender, todo mundo tinha que saber e aprender a vender. Eu acho que deveria ser uma matéria da escola. Da escola, né? Tanto o vender quanto o financeiro, né? A inteligência financeira. Exato. Teríamos uma sociedade muito melhor. Então, assim, a gente, para concluir, o que a gente faz aqui? Passa essa visão de que ele pode empreender aqui dentro. É isso aí. Enquanto estiver aqui, empreende aqui dentro. Aqui é nosso, o carro é nosso, a máquina é nossa, a embalagem é nossa, tudo é nosso. Então você vê, eu tenho hoje 1/3 dos nossos representantes já foram motoristas ou na empresa que eu fazia a gestão anterior ou aqui. E aí os novos, eles têm essa ânsia também, é uma fase eu ser motorista, eu posso ser um representante e não tem limite para ganho. Que legal. Então você gera o desejo desse pessoal, né? Porque você cria uma expectativa dentro da sua estrutura. Uma visão de futuro que a gente fala, né? Você traz uma visão que você vai ter crescimento na carreira. Sim, o Cauê entrou aqui para uma experiência. Falei, Cauê, vamos tentar fazer uma venda na internet. Vamos ver como que funciona essa venda lá direta para o consumidor final. Lógico que com uma tabela diferente para não agredir, não era mesmo nome ROAD no site. Aí você falou, não é a nossa identidade. Então foram 2 meses só para sentir. Eu falei, então deixa quem já começou e está lá na internet e vamos para o que a gente é bom. Vamos para o lojista. O que o lojista pede? O que ele quer? Então todos os recursos que foram sobrando a gente foi realocando para o lojista e isso vem trazendo sucesso. Então eu só tinha o Cauê aqui no escritório diferente. Então ele fazia a parte de TI, a parte de marketing, a parte de assessoria ali geral. Então aí a gente já trouxe o Matheus, identificando que ele é mais para processo, então a gente já está criando todos os processos com o Matheus, onde ele ajuda a Fabi, ajuda todo mundo com o processo. A Fabi já veio só para o marketing, identificando que ela é mais para criação, para isso. E aí dando a visão de futuro que a gente pode gerar resultados para todo mundo e isso lá na frente vai trazer muito mais resultado para nós. Então a nossa empresa ela é criada educadora, então eu falo assim, a nossa empresa é uma empresa educadora. Todo mundo que entra não precisa ter experiência, só precisa ter boa vontade e atitude que vai aprender com a gente. Cara, é muito legal ouvir isso, porque assim, isso é a fórmula do sucesso, tá, gente? Isso que você está trazendo é a fórmula do sucesso. Alguns anos atrás eu entrei numa empresa, ela estava listada, avaliada em 6 milhões de reais. E o proprietário, o presidente da empresa, ele tinha muito claro aonde ele queria chegar. Então, todo mundo que entrava na empresa, fornecedor, funcionário, terceiros, ele deixava muito claro, eu vou fazer essa empresa crescer, ela vai crescer e a gente vai vender. Esse era a conversa. Todas as nossas conversas, quando você entrava, fazia integração, era integração de 3 dias. 3 dias de integração. 3 dias a gente ia para um hotel, ficava no hotel, depois a gente visitava algumas lojas e visitava os centros de distribuição. Tinha 2 centros de distribuição. No último dia, próximo, entrava 7 horas da manhã. No último dia, a última reunião era às 10, era das 9 às 10 era com ele.
E o que ele fazia questão de mostrar? Ele trazia os novos promovidos. Então as pessoas que estavam entrando na empresa, ele chegava e falava assim, você tem quanto tempo de empresa? 6 meses. E está sendo promovido aqui, a coordenador. Você tem quanto tempo na empresa? 1 ano. Essa é a segunda promoção, está sendo promovido aqui, a gerente. Então, aquilo que a gente estava entrando, eu falei, cara, aqui é o lugar. Mostra que tem crescimento. Aqui tem crescimento. Sim. E você olhava ali e todo mundo, chegaram a faxineira, não, está trabalhando para vender a empresa. Todo mundo estava ali, essa é uma fórmula de sucesso. Quando o líder, ele consegue transparecer para os liderados aonde ele quer chegar. Sim. Não tem mais aquela coisa, não, isso aqui eu não posso mostrar. Não, isso aqui... E chegava, tinha reunião, todo mês de novembro nós fazíamos uma reunião, tínhamos uma reunião com os fornecedores, todo mês, uma vez por ano. Chegava lá no mês de novembro, tinha uma reunião onde ele apontava, ó, nós vamos fazer isso, nós vamos abrir tal loja, em tal lugar, em tal cidade, por conta disso, tal, porque nós queremos vender. O Rogério, ele vendeu a empresa por 700 milhões de reais, para um grupo multinacional. Sim. Uma empresa que avaliada em 6 milhões de reais. 12 anos depois, ela estava sendo vendida por 700 milhões de reais. Então, quando a gente olha isso é a fórmula do sucesso. É você olhar e você mostrar. Nós, colaboradores, vamos, aqui, vamos chegar aqui. Vamos conversar, vamos falar aqui. De todos os outros empreendedores que a gente vai falando, né, é sempre a mesma história. Sempre mostrando. Pessoas como pessoas é importante para o nosso processo. Primeiro pessoas, depois método, depois processo. E aí volta para pessoas de novo. E aí, se não tiver alinhada, engajada, a própria cultura tira ele do espaço. Então, exemplo, eu tenho pessoas aqui que dependem de um do outro. Se aquela que entrou não está rendendo, elas mesmas já falam, olha, essa pessoa não vai. Já ensinei, já fiz tudo, não tem o que fazer. Então aqui a gente não trabalha com dó. Né? A gente não tem dó da pessoa porque ela precisa, todo mundo precisa. Então a gente trabalha sim por resultado. Não tem jeito, não tem como você ficar segurando uma pessoa que não está rendendo, você vai desmotivar as outras. Então a gente tem um tempinho aí para filtrar, para analisar, para contratar, mas a demissão é rápida. E a gente não fica pensando no custo. Existe isso, mas é mais custoso ter uma pessoa atrapalhando teu sistema e teu método do que você mandar ela embora e pagar o que tem de direito. Então assim, a gente tem esse foco e todos que entram já sabem. Fala, gente, não seguro ninguém. Toda reunião eu falo, aqui a gente não segura ninguém. Não precisa fazer corpo para pedir para mandar embora, é só subir e pedir. Legal. É mais barato do que você ficar me atrapalhando. Deixar uma pessoa ali que não está... Então a pessoa já entra nesse perfil aí. Perfeito. Rogério, agora eu quero te fazer uma pergunta polêmica. Isso é bravo. Isso aí uma pergunta polêmica. A vida de empreendedor não é aquele mar de rosas, é difícil. As pessoas acham que vai trabalhar menos, que vai ter muito dinheiro no bolso. Eu queria te perguntar, você já quebrou alguma vez? Algumas. Tem como contar assim um pouquinho desses perrengues? Porque às vezes a pessoa acha que não, eu vou, e tem pessoas que desistem na primeira. Sim. Né? Não deu certo, eu vou parar e vou desistir. Não. A gente já teve conversas aqui com pessoas que estão muito bem hoje no mercado, mas que elas quebraram. Sim, sim. E elas, cada queda, eles falam que aprenderam uma lição. O bom é se a gente aprendesse com os erros dos outros, né? Seria muito mais fácil e mais econômico. Mas, infelizmente não, porque às vezes entra vaidade, orgulho, né? Arrogância, então isso que acaba quebrando uma pessoa, uma empresa. Então assim, eu quebrei a primeira vez quando eu mudei de empresa. Então, exemplo, eu era representante, tinha um sucesso e já estava ganhando uma grana legal, já conseguia ter uma visão de futuro legal. Então assim, eu sempre tive o sonho de empreender, de ter um CNPJ meu, né? E chamar ele de minha empresa. É minha responsabilidade, legal. É aqui que eu vou colocar meus sonhos e vou trazer pessoas que sonham junto comigo. Então eu sempre empreendi assim. Então nessa mudança eu quebrei, porque até você fazer de novo, né? Então você teve que estruturar um escritório, mesmo que não era toda a estrutura da empresa. Tivemos que comprar um carro, e aí até trazer venda, né? A venda que eu tinha não supria toda a estrutura. Então você passa por um perrengue bem grande. E ali você fica olhando de novo para os filhos, para a esposa, e fala, cara, precisava disso, já estava tão bem, né? Eu vou arriscar tudo, passar por isso, né? E você passa por alguns vexames, algumas vergonhas. Porque assim, a partir do momento que você fica sem dinheiro, algumas pessoas se afastam, né? E aí vai mostrar realmente quem elas são. E
eu sempre falo assim, quer conhecer alguém não deu poder, né? Fique devendo a ela. Então, quando você deve a alguém é complicado. Então, isso também vai te amadurecendo. Mas como você tem garra, sonha e trabalha, o resultado vem rápido. Então, nesse processo eu acordava às 4 da manhã e dormia 10, 11 horas da noite. E sempre dizendo assim, vai dar certo. Não tem como dar errado, não tem como dar errado. Estou trabalhando demais, eu estou fazendo o que tem que fazer, eu estou fazendo o básico. Então, 1 ano e meio a gente já estava com 2 carros, com 3 pessoas no escritório. E começou a dar muito certo. E aí, eu tinha um sócio. E aí, quando a sociedade ela é desalinhada, ela é ruim. Quando ela é alinhada, é muito bom, porque Sim. a sociedade ela não é ruim, ela é boa. Mas a nossa cultura, igual você falou, no Brasil tudo é ruim. A sociedade é ruim, então eu já ouvi do meu avô. Sociedade é ruim, meia só para os pés. Né? Então nada de meia serve. Então assim, é complicado até você mudar toda essa cabeça. Então eu decidi também sair da distribuidora. Deixei meu sócio, não tinha muito o que dividir, porque ainda estava no começo, deixei tudo lá e falei assim, vou voltar de novo para minha venda do dia a dia. Representante, iniciar, Aí, toda a jornada de novo. De novo. Então quando a gente olha isso, a gente vê que há um desperdício de material, de dinheiro, as pessoas mesmo acabam se desgastando e desistindo. E tem muita coisa que eu olho assim, tem muito projeto bom, muita coisa legal. Sim. E a pessoa, infelizmente, porque, não, mas eu quebrei. E aí cria aquela barreira. E o que eu explico, eu falo, pelo contrário, agora você já sabe onde você errou. Então isso dá um suporte, te dá força para saber, não, o que eu preciso fazer é isso e isso, e nessa pegadinha que eu já não caio mais. Então, nesse caso, até a análise de perfil ele é essencial. Porque, por que eu arrisco tanto? Porque o meu perfil é de arriscar. Eu posso até ter certo medo, mas a minha vontade de dar certo é muito maior do que o medo. Então eu arrisco muitas vezes. Então, exemplo, uma pessoa conforme e estável, se ela for minha esposa, vai chegar uma hora que ela vai estressar e ela vai até pedir o divórcio, que já aconteceu comigo. Então chegou uma hora que falou assim, não, você é maluco. Ou você vai ser muito rico ou você vai dar muito ruim. E o cara fala, não, eu vou dar certo, mas então eu estou indo embora. Infelizmente é isso que você quer. Mas eu acredito muito mais no meu sonho do que isso. Pode ir. Então assim, quando você alinha isso, que é o corredor de risco, que sou eu, por exemplo, meu sócio, ele gosta de risco, mas nem tanto. Então, mais moderado. E essa união nossa, ela dá certo porque ele tem 35 anos na parte de produção. Lembra das alianças? Sim. Quem vai estar do seu lado? Então ele tem 35 anos que ele sabe fazer o que eu não sei, que é produção. É o que eu falo quando a gente encontra pessoas que estão alinhadas com o seu propósito. E aí depois eu vou falar para você como que nasceu a Road e ela é incrível porque não tinha recurso. Então hoje, aí eu quebrei nessa mudança. Então fui lá e reanimei o meu negócio de novo sozinho. Então empreendi, fui lá, eu vendia, eu comprava e eu entregava. Nos mesmos clientes da minha base. E fui lá e me levantei novamente. Mais rápido. E aí essa distribuidora saiu de dentro da empresa que a gente atuava. E aí o dono me chamou para fazer de novo a distribuição. Só que eu falei, eu não quero porque já deu errado. Eu já sei onde deu errado e vai dar de novo. Então vamos fazer o seguinte, eu contrato os vendedores, eu estruturo para você e faço a parte de gestão. E aí eu já tinha essa noção de que tinha que fazer gestão em vez de empreender no negócio dele, porque já não deu certo. Beleza, vamos lá então. Aí eu quero então X. Aí quando é de nada, qualquer X é pouco. Então se você pedir 10% tá ótimo, não tem venda, né? Então vamos lá. E aí nesse período eu sei que eu fiquei 14 anos lá dentro. Entre primeira ida, só comprando e revendendo sozinho, e depois como gestão da empresa mesmo, sem ter meu CNPJ lá dentro. E aí eu tenho também um sério, eu não sei se é qualidade ou defeito, dependendo da situação. Eu não consigo fazer uma coisa se eu não acredito mais. Sim. Se eu chegar no ponto de desiludir, aí não tem como. Não tenho gás. Eu posso ganhar o dinheiro que for. Né? No momento que eu estava também super bem, já estava estável. Mas antes disso, aí aquele falou assim, eu estou no ramo e vai dar certo. Eu montei uma loja de material de construção, porque é o meu ramo. Eu vi meus clientes dando certo, faturando. Cara, vou montar. E eu investi uma boa grana. Né? Porque eu ganhava grana lá no outro lado. Então, isso não me atrapalhava tanto até então. Só que chegou, montei e coloquei uma outra pessoa para tomar de conta. Não era o sonho dela. Era sonho meu.
E quando você coloca uma outra pessoa para fazer seu sonho, vai dar errado. É. Você pode ter o dinheiro que for, vai quebrar. E aí 1 ano e meio a 2 anos eu identifiquei que não ia ter sucesso. Eu mandei baixar as portas. Naquela época, 2008 não, 2017. Tinha 700 mil reais de mercadoria lá dentro. 2017, mandei baixar a porta. Aí eu devia uns 300, 400. Vendi por essa moeda, perdi dinheiro para não ficar devendo. E ainda fiquei com algumas coisas penduricadas. Que aí sujou o nome, já tinha, né, coisa com banco, essas coisas, não tinha como resolver. Mas com o fornecedor zerei tudo. Então nessa época eu contabilizo 1 milhão de prejuízo. Em 2017. E aí como eu tinha outra renda, não me afetou tanto. Mas eu tive que recomeçar de novo. Para quitar os bancos, zerar nome e assim por diante. Então foram mais 2 anos aí para acertar tudo. Em 2 anos, quando eu paguei a última parcela, acho que era dia 10 ou dia 12 de setembro, dia 19 eu saí dessa empresa. Porque já não atendia mais os meus sonhos. No meu sonho já não estava lá dentro. E aí você fala assim, Rogério, como é que você saiu? R$100, porque eu tinha quitado as dívidas. Eu não tinha mais patrimônio, porque eu já tinha gastado tudo. A única coisa que tinha sobrado era a minha casa. E 2 carros. E aí eu falei, metal não quero mais. Aí de novo eu entrei numa confusão. Fui empreender em cosmético. Mas eu não manjava de cosmético. Não é a tua afinidade. Não era meu negócio. Eu fui até vendi, até o pessoal via, pô, você leva jeito. Mas parecia que você estava indo e não era o seu lugar. E aí de setembro a dezembro eu torrei mais uns 200 mil nesse negócio. Aí vendi os carros, fiz um dinheiro. 1º de janeiro eu não tinha R$1 no bolso. Voltei de férias, que a gente costumava ir de férias, ainda estava na ilusão que tinha dinheiro. Quando eu voltei... Olhou pra conta... E agora? Água, luz, telefone... Aqui, cadê o dinheiro que estava aqui? Foi mais ou menos isso. Mas não tem mais. Não tem. E aí não era eu que estava cuidando mais do financeiro. E eu achava que pelo giro ainda tinha. E ainda tinha. E aí outro erro que eu não comento mais é não participar do financeiro. Tá de olho a olho ali, a fio, e não confiar só no imaginário. Só aquela... Então, é um erro que eu acho que todos os empresários cometem. É não olhar o seu fluxo e o seu financeiro. Realmente o que você tem e o que você deve. O que você está comprando, paga o seu custo, paga todo o seu operacional. Se você não entende, contrata um software que vai te dar isso. Coloca as suas ideias em prática. Por exemplo, estou mudando de sistema, não é porque eu quero investir ou gastar à toa. É porque o antigo não atende minha necessidade. Não atende mais, ele atende até um determinado momento. Esse outro eu falei assim, você vai fazer tudo que eu preciso, tudo que eu tenho ideia, porque eu sou um cara que às vezes eu não durmo e minha cabeça está a milhão para melhorar o negócio. Então eu tenho ideia todo dia. Você vai, não, vou dentro de um médio processo aí e pedido seu, eu consigo ir melhorando. Então eu estou com um novo sistema, já melhorou muito. E eu falei assim, fiquei 3 anos travado sem colocar ideias em prática. Então agora eu estou de novo colocando muita coisa em prática. Então assim, o empreendedorismo é o quê? Coragem. Se não tiver, não vai. Se você tem medo de perder algo, não vai. Porque você vai perder amigos, sim, família. Às vezes você vai perder a fé. Às vezes você vai perder a fé em si mesmo, mas aí você tem que... É aquela coisa, você tem que buscar energia da onde não sabe. E aí eu vou falar pra você, eu acredito muito em Deus, aí é a hora que você dá aquela ajoelhada, senta, falar com o Papai do Céu. O único que vai estar do seu lado. Porque ele não vai abandonar. Mas você pode ter certeza. Ter certeza. Mas vai dar bom. E as pessoas mais próximas, que eu acho assim, que eu sempre falo, né? As pessoas mais próximas de você que são as pessoas que mais você vai falar assim, não, mas essa não. Não, essas são as pessoas que vão te abandonar. Quem vai sobrar? Certeza, sua mãe. Essa é a primeira. Depois seus filhos, se for de menor, não tiver pra onde correr. E lá, ó, seu pai, aí vem os irmãos, para aí. O resto só vai voltar quando você começar a ter resultado. Ter resultado de novo. E acreditar. Então assim, quando eu quebrei realmente do zero, meu apoio foi minha mãe. Então os carros que eu comecei a comprar novamente foi no nome dela. Tem dia que eu vim trabalhar aqui, ela colocava R$50 no meu bolso. Porque quando eu perdi tudo e caí, eu fui de novo morar pra casa dela. Eu larguei tudo de novo, porque assim, eu tenho esse hábito de não me apegar nas coisas. Eu falo, eu vou conquistar melhor e mais bonito. Isso aí não pode ficar, não vou brigar. Nunca briguei por R$1 com ninguém. Tá certo. Não vou sair, pode ficar. Mãe, tem aqui um quartinho, pode vir.
E aí, em 22 anos de trabalho, eu peguei 2 saquinhos igual o Chaves. Não achei as malas naquela correria. 2 saquinhos de lixo, joguei minhas coisas dentro e... Aí eu cheguei na minha casa, na minha mãe e desabei, porque assim, 22 anos de trampo, sobrar 2 saquinhos de lixo, não é brincadeira não. Mas aquilo ali te impulsionou. Eu falo assim, aqui é onde eu estou, mas não é onde eu vou ficar. É isso aí. Então eu acreditava muito no meu projeto e em mim, né? Mas tem dia que você perdia fé em tudo, porque falta tudo. Né? Então assim, a Road, ela nasceu dessa necessidade de falar assim, puxa, tem mercado. Ela nasceu assim com R$1 milhão na conta, Road, foi isso? Não foi essa? Quando comecei, meu sócio deu 500 mil, eu peguei mais 500 mil, e aí nasceu essa empresa gigante que eu estou visitando hoje. Não, aí foi assim, antes de tudo isso acontecer, de separar, de perder tudo mesmo do resto, eu olhei para a conta, dia 1º de janeiro não tinha nada. Eu lembrei de um contato que eu tinha, e o cara tinha me oferecido uma gestão em outra empresa. Eu falei, não quero mais, né? Fui empreender no cosmético, falei, agora eu vou ganhar dinheiro. Porque se vendendo torneiro ganha dinheiro, imagina cosmético que usa todo dia. Todo dia. E aí, cara, ainda precisa. Ela falou, não, na hora, o cara quer falar com você, precisa. Eu falei, então tá bom, vamos lá. Aí acho que foi dia 5, dia 10 de janeiro, eu comecei na outra empresa. Tinha pedido atrasado de dezembro, que não entregava, não tinha processo. Eu falei, então eu preciso de tudo esse aval, você vai dar? Não, vamos, aquelas conversas de, sim, agora vai, que não sei o quê. Fiz reuniões, não tinha costume de reunião, reuni vendedores, aí os vendedores que mandavam na empresa, e aí aqueles que vendiam mais já começaram contra mim. Sim. Então eu fiquei 75 dias lá. Dia 15 de março travou a pandemia, certo? Dia 17 de março eu saí de lá. Porque eu falei, não acredito nesse negócio aqui, com esse pessoal, com esse dono. Com essa visão não vai. Aí quando eu cheguei em café, ó, saí de lá, aí veio tudo, pô, você é maluco, você é doido, não vai dar certo. Aí desandou mesmo de verde e amarelo. E aí eu lembrei que a Lucília, que trabalha hoje com a gente, o marido dela tinha uma usinagem. Eu falei, já tem meio caminho andado. Ele tem uma usinagem, você vender, a gente embala umas pecinhas e vamos embora. Vamos ver. Cheguei lá e falei, Rogério, eu até quero fazer, sonho em ter uma empresa de metais, só que essa empresa eu tô para vender a metade, porque eu preciso também quitar uns F aí. E eu vou ficar sem grana também, se eu vender. Mas se eu for com você, eu preciso vender, não tem como ficar aqui com ele. E agora não, se um liso já tava bom, imagina agora dois. Então você falou de 1 milhão, eu não tinha 1 milhão, eu tinha, acho que um cartãozinho ali, emprestado da minha mãe, porque eu já estava quebrado, e não tinha crédito. Não tinha o nome sujo, mas também não tinha crédito, porque eu tinha quitado. E aí o Adilson falou, Rogério, eu tenho 60 folhas de cheque. Olha que beleza. Só que eu conheço onde vende o material, eu tenho uma empresa que fechou, tem as máquinas, tem um rapaz que tem o salão, tem os caminhos, podemos, né, fazer aí a tentativa. Eu falei, ó, se a gente sair com o produto, eu tenho a venda. Mas a gente precisa sair com o produto. E aí eu chamei o pessoal, na reunião aqui era um espaço vazio, não tinha telhado, era um corredor. E aí eu chamei essa equipe e falei, gente, ó, nós já trabalhamos em tantas empresas, não vai. Vamos fazer a nossa e vamos crescer da forma correta, atendendo o cliente, fazendo a necessidade e assim por diante. Vamos. Engajamos aí 6 pessoas e ficamos todos nós 6 meses sem tirar R$1. Depois de 6 meses ninguém aguentou mais, já começou um sair, outro sair, porque não tinha grana, né? E aí vendedor ficava mais fácil, porque ele circulava, vendia uma coisa, vendia gente, né? Falei, então vamos montar esse negócio. Então a gente veio aqui e aí Deus vai abrindo as portas, né? Fomos na empresa que o cara tinha fechado e falou, pode levar todas as máquinas, eu vou parcelar em 12. Beleza. Ah, o material, o cara consegue passar 30, 60. Geralmente era à vista. Ah, viemos aqui no salão, o cara falou, pode ficar com a chave. Quando vocês arrumarem, começar a faturar, você começa a pagar aluguel. E aí, falei, então, bora. Só que nesse meio tempo, em 30 dias, já começou a voltar cheque. E o produto não estava pronto ainda. Então, em 60 dias, exato, saiu o primeiro lote e a gente começou a entregar. Só que não dava para acompanhar o faturamento, que já estava devendo. Tinha que pagar o da frente. Então, assim, nós ficamos aqui 1 ano e meio vendendo almoço e comprando a janta e vendendo a janta para comer o almoço. Então, tinha dia que tinha pedido, mas não tinha produto. E aí, onde eu digo que é sua mãe e seus irmãos. Minha irmã, que eu falei no começo da conversa, era minha sócia na distribuição. Ela foi e montou a empresa dela.
Então ela fez melhor que eu, foi lá e já montou o negócio dela e está rodando há 12 anos. E eu fiquei empreendendo no que era dos outros, sonhando que um dia ia ser meu. Quando eu voltei, eu falei, Renato, agora eu preciso da sua ajuda. E outra, nós ficamos inimigos. 12 anos a gente não se falava, nem eu com meu cunhado. E aí, quem eu fui pedir ajuda? Para ela. Eu usava o nome dela para comprar as coisas porque eu não tinha não. E outra, quem ia vender para nós, as empresas que eu passei ainda falavam, se vocês venderam para ele, eu não compro mais. Então tinha um agravante. Então você ia vender para o cara que já comprou para você há alguns anos ou vender para a Road, que está começando agora. Os caras não vendiam para nós. E eu falei, a única maneira é você me ajudar, porque você já está no mercado, você tem crédito, você vai me ajudar. E ela foi me ajudando e emprestava mercadoria para mim quando eu não tinha. Então eu cheguei a ficar devendo para ela 150 mil reais em produto que ela liberava. Quando meu cunhado percebeu que estava saindo muito dinheiro, ele blecou também. Eu falei, tá certo. Eu falei, então tá na hora de eu fazer o quê? Você falou, chamar os fornecedores. Cara, ó, todo esse volume que eu tô comprando, que minha irmã dobrou, sou eu. E ela tá ficando sem crédito aí porque você tá barrando ela, porque ela comprou muito em pouco tempo, vocês estão segurando mercadoria. Sou eu, veja lá quando você consegue liberar, me ajudar. E aí fui galgando o nosso próprio crédito. Só que assim, um crédito que a gente já tinha de 50 comprando com ela, caiu para 10. E aí a gente tinha que comprar, vender, comprar e pagar para ir liberando os créditos. Essa roda girar até chegar ao sucesso. Então assim, nós temos R$100 acreditando na nossa expertise, que o mercado é muito concorrido, mas dá para diferenciar. Sim. E a gente não está nem 10% do que a gente imagina que consegue fazer só no estado de São Paulo. Imagina Brasil. Então as pessoas falam, você atua fora? Eu falei, não, nem tenho condições ainda. Vem representante, vem distribuidor, fala, não quero queimar o cartucho agora. Deixa eu me preparar melhor, deixa eu atuar melhor onde eu sei trabalhar, deixa eu ganhar mais capital, deixa eu me estruturar, porque assim, uma oportunidade que você aceita, que às vezes é oportunidade, vai te atrapalhar. Exatamente. E aí o que está indo mais ou menos e você consegue ali ajustar, pode te quebrar e você não tem como recuar. Então esses erros que você falou no passado também te dá essa calma, respira. Porque a gente quer crescer muito, a gente quer ter a notoriedade, mas não é hora. Então a gente também vai ganhando essa maturidade. Só que tem a ansiedade também de querer crescer, de ser notado. Fazer as coisas acontecer, de colocar a tua marca no mercado. Nós gravamos uma entrevista com um senhor que, cara, ele é fantástico. Ele começou a empresa porque a esposa dele deu uma missão para ele. Você só me volte aqui com as laranjas e as bananas das meninas. E ele não tinha R$1 no bolso. Ali ele falou, ali foi o start da minha empresa. Sim. E aí ele pegou, que tinha um relógio, pegou esse relógio. Ele trabalhava na Polícia Militar há 50 anos atrás, entregou para um cabo, que o cabo ele fazia acontecer com venda. Por isso que eu falo que a arte de tudo é você saber vender. E aí ele foi, vendeu o relógio, pegou, deu a comissão do cabo e ficou com aquilo na cabeça, eu preciso vender alguma coisa. E ele começou, e hoje a empresa dele está de norte a sul, do Oiapoque ao Chuí. A empresa dele, você vai encontrar, vai chegar no caso do material de construção e vai encontrar o produto dele lá. Isso é um sonho. E aí ele falou assim, só que quando eu comecei lá atrás, William, aí eu falei assim, o governo te ajudou, foi isso, foi... Banco do empréstimo. Os astros se alinharam, ele falou, não, só tinha uma coisa dentro de mim, vai dar certo. E ele colocou no coração dele que eu vou fazer até dar certo. A única possibilidade que tem é dar certo. E você falando agora, eu lembrei dele, porque ele falou assim, eu só tinha uma possibilidade. E é o que eu explico para os meus filhos, eu explico isso para a minha empresa. A gente só tem uma possibilidade, dar certo. E hoje, em todos os materiais de construção que você encontra, eu falei para eles, que eu fiz uma viagem, fui para o sul da Bahia, cheguei lá no sul da Bahia, eu visito casa de materiais de construção. Minha esposa também é do ramo, tudo, e a gente foi ver como que era, tal, não sei o que. Cheguei lá, você olhava, em todas as lojas de materiais de construção, tinha o produto dele. E ele falou assim, cara, no dia que eu peguei e percebi o tamanho que estava a minha empresa, ele falou assim, cara, eu desacreditei de você visitar uma loja e você ver isso.
Eu acho que todo mundo busca isso, né, Rogério? Sim. É um sonho de todo empreendedor. Com certeza. Eu acho que ver sua marca sendo propagada, né? Então a gente tem algumas ações de marketing aí que a gente trabalha bastante nessa linha de Instagram, Facebook. Então hoje a gente está levando alguns eventos para o lojista, fazendo algumas diferenças lá. E quando a gente vê esse resultado, todo mundo repostando, comentando, para mim é mais do que dinheiro. Porque o dinheiro é consequência. Exato. Então se eu entrasse num ramo que eu falei para vocês com 10 milhões e não soubesse trabalhar, a gente ia perder os 10 milhões. E aqui a gente começou devendo, né, abaixo do zero, e a gente está conseguindo crescer e criar uma história. Ainda não sobra dinheiro, ainda não são os dias mais fáceis, mas hoje a gente consegue já ter um norte melhor, tem uma credibilidade, né, o fornecedor já entende aqueles momentos aí de dificuldade, nos ajuda. Então assim, temos bons parceiros, porque eles acreditam muito no nosso trabalho, na seriedade. Então eles falam assim, Rogério, o que você falar está falado, porque a gente acredita no seu comprometimento. Então tem pessoas aqui que às vezes a gente dentro de uma semana, um dia ou outro, está aquelas atrasado, que é normal, o fluxo é apertado, o mercado está se ajustando, o próprio cliente, vocês sabem aí, estão atrasando bastante boletos. Então assim, a história está bem complicada para você administrar. E aí você não pode perder a fé, né? Nas minhas orações eu falo assim, Deus, olha pelo financeiro do meu cliente também. É isso aí. Para que ele consiga se erguer e pagar as nossas contas, porque assim, é de lá que vai sair tudo, é da venda. Se não tiver venda no balcão, se ele não acreditar no nosso produto, então a gente engaja também hoje o balconista, o próprio lojista. Então toda a estrutura que a gente coloca de PDV, o lojista não tem custo nenhum. Ele só tem que repor o produto e colocar o mix que a gente combinou. Então isso tem ajudado eles também no resultado. A gente ajuda aqui os clientes que são parceiros, a gente entende, a gente dá uma flexibilizada nos pagamentos, na forma de pagamento. Então assim, eu sempre falo para os vendedores, cara, a gente pode errar, mas não pode permanecer no erro. Tem cliente que é a vida toda igual, então esse cara não tem jeito para ele. Às vezes você vai ter que demitir ele. Eu brinco muito, né? Eu falo lá na empresa, nós atendemos mais de 360 casas de materiais de construção. Imagina quantos, né, diferenciais. Né? E aí eu vou falar para você, tem empresa que vende por mês 4, 5 milhões de reais. E tem empresa que vende 15, tem empresa que vende 5, tem empresa que vende 2 mil reais por mês. 2 mil reais por mês, William, tá iniciando, tá pequenininho e tal. Mas eu sempre falo, né? E tem as construtoras, que é onde eu vou falar para você, quando chega um orçamento de 30, 40, 50 mil reais, dá um frio assim na espinha. Você fala, será que eu vou receber? Mas a gente acredita, né? Sim. A gente olha lá e a gente acredita, a gente vê. Tem também os nossos mecanismos financeiros que nos dão suporte. Mas eu vou falar para ti, o que está acontecendo no mercado agora tá um alinhamento, né? Eles estão a gente sempre fala assim, vai dar uma peneirada. Exato. Quem é bom vai ficar, quem é ruim no mercado vai sair. E aí, o que eu brinco, né? Eu falo muito lá, o pessoal fala, pô, William, tal, você libera, tal. Aí eu olho o quanto que tem de atraso, quanto tem disso. Eu falo assim, rapaz, esse daqui tem que voltar para a CCLT. Ele tem que voltar ao caminho, voltar. Porque querendo ou não, tem muitas pessoas que estão trabalhando, estão ali, mas eu vou falar para você, não tem. Não é o feeling. Não é. Acha que, olha, mas dá uma margem, entrega a margem de 80, de 100, entrega sim. Tem produtos que eu vou falar, o teu produto, por exemplo, é um produto de um valor que a gente coloca uma margem, um valor agregado alto, e o nosso cliente coloca um valor. Sim. Então assim, mas quando a gente olha isso, a gente analisa, a gente fala, opa, esse daqui não está sabendo conduzir. Então o que a gente faz? A gente vai lá, infelizmente. Mas o que está acontecendo tem muito disso. Tá dando uma peneirada. E tem um porém, eu sempre falo assim, o comerciante, que é o nosso, eu não tenho como perceber isso nos outros anos, mas o depósito é o que ele faz. Ele começa a comprar um terreninho, comprar uma casa, comprar uma picape, e ele não reinveste no próprio negócio. Ele acha que tudo tem que sair dali. Por exemplo, ele colocou 2 copos. Esses 2 copos tem que ser a vida toda e tem que dar lucro para tudo que ele quer. E aí a gente tenta educar eles de uma forma assim, gente, é mix e é reposição. Não tem jeito. Então o ciclo do nosso representante, ele é disciplinado. A cada 21 dias passa, por quê? Entendemos que é o melhor ciclo para o vendedor de representante. Passou, cara, não vendi os 10 mil que eu queria, vou mandar só 1.000. Repõe só os 1.000. Ele faz o quê? Não, tá fraca a venda, não vou repor. Tá fraca a venda, não vai repor. E na Daqui a pouco o cliente pede e não tem. Não tem. E aí aquela coisa, não, mas eu preciso, tem que ser, tem caso lá de entrega, 24 horas.
Mas tem casos que a gente fala assim, pelo amor de Deus. Eu quero retirar, né? Eu vou retirar, eu vou, passa aqui, entrega para mim aqui na sua Fiorino, tal, não sei o que. Olha o custo de tudo isso. E é o que eu falo. Falei, tudo que a gente para pensar tem custo. Sim. E isso a gente precisa sempre estar ali colocando, anotando e entendendo. Essa coisa da reposição a gente tem dentro do nosso treinamento, a gente fala muito sobre a reposição de mercadoria. Tem que ter. Porque você tem que ter. Ah, mas talvez você não vai repor 100. Talvez você vai ter que repor 30. Mas repõe você o que vendeu. Exatamente. Mas você mantém o seu estoque, seu capital. É isso aí. E você mantém o seu fluxo em dia. Por quê? Se eu vendi 30, eu compro 30. Se eu vender 40, eu compro 40. Aí você vai trabalhando o quê? O seu fluxo e a sua retirada, dependendo da sua venda. O problema é que eu falo, o cara quer manter um status, a venda dele caiu. Não dá para tirar igual. Exato. Não dá para tirar mais. E outro, não é todo dia que entra que é seu. É seu. Ah, apareceu uma oportunidade de um terreninho. Eu peguei, raspei o caixa. Já ouvi muitas vezes. É uma oportunidade, raspei o caixa, estou sem dinheiro. Fica sem O capital. cara que pagava à vista começa a pagar 30, 60, 90. Até ele refazer de novo, ele passa a não comprar. Então, assim, esse cliente ele vai te levar ao seu objetivo. Então a gente começa a colocar em xeque aqui também. Porque tem mais depósito hoje do que igreja e bar juntos. É isso Tem aí. muito, muito. Mas não dá pra gente atender todos. Então, assim, a gente cria um PCI, que é o perfil de cliente ideal. Então a gente, a partir do ano que vem, a gente vai começar a trabalhar muito bem isso. Até porque eu estou criando um setor de vendas. Então estou investindo de novo à frente, mesmo sem ter o recurso, vou apertar a nossa margem para ter esse setor individual. Então hoje toda a empresa está sendo setorizada. Você tem televendas hoje? Não. É esse setor de venda que a gente vai implantar. Então eu quero uma pessoa cuidando do cliente. Se ele é pequeno, o vendedor não está indo, a gente vai criar um canal para atender ele diferente. Já que ele compra pouco, vamos ver como que ele vai ser atendido dessa forma. Qual que é o tipo de atendimento que a gente vai fazer. Então hoje nós temos todos os setores já desmembrando. Então nós temos o compra, nós temos o pedido, que é o que recebe da rua, temos o atendimento, nós temos o compra, o financeiro, o marketing, temos o TI. Uma empresa, né, que começou há 3 anos e meio, mas com a visão de que se não tiver essa estrutura e pagar o preço, não vai crescer. Não, mas eu vou falar para você. A empresa é fantástica. Quando eu entrei aqui a primeira vez, a segunda vez que eu estou visitando você aqui, eu imaginava que a Roda tinha 15 anos mais ou menos, por tudo aquilo. Então aquilo que eu te falo, às vezes você faz em 1 ano, você faz 5, entendeu? Dá mais velocidade. Traz mais velocidade. Vocês estão no escritório aqui que dá para fazer um podcast. Exato. Né? Então assim, já é pensando no futuro. Legal. E a gente entende que já está apertado. E a gente está sonhando em coisas maiores. Mas Rogério, dá? Falei, cara, nunca deu. Né? Mas a gente trabalha e tem fé e coloca na visão aí que Deus vai nos abençoar cada vez mais. Legal, Rogério. Nós estamos nos caminhando aqui para o final e sempre no final a gente faz uma pergunta. Empreendedorismo, o que é em uma palavra e por quê? Realizações. Realizar. Os seus e os dos outros. Então esteja sempre alinhado com os seus sonhos e os dos seus colaboradores. Vocês vão conseguir realizar os sonhos dele dentro da tua empresa. Se ele conseguir, você está no caminho certo. Eu sempre falo, se eu ajudei uma pessoa no meu caminho, já estou feliz. Parabéns, Rogério, parabéns pela empresa, obrigado. Parabéns pelos produtos, pelo design, parabéns por tudo que vocês trabalham, porque vocês realmente entregam uma qualidade diferenciada aos vossos clientes. Muito obrigado. Pessoal, a gente vai terminando por aqui. Esse é o Pode Empreender. Eu vou deixar aqui no link, no primeiro comentário fixado, o link ao qual você vai encontrar a Road, onde você vai ver. Vai estar lá o site, o Instagram, aonde você encontra a marca, ok? Muito obrigado, bora empreender e valeu!